não entrar em tentação. Diga para o seu vizinho: meu irmão, é a vontade de Deus que você não entre em tentação. Amém? Tiago capítulo 1, vamos lá agora. O nosso problema é, achamos que tentações são coisas assim, desagradáveis, ruins, desgostosas, feias. No fim das contas, ela é. Na conclusão do processo, ela é feia, mas no percurso, não. Então eu quero ler com você esse texto, para deixar isso bem claro. Então, se você pensa, vou saber que é tentação porque é ruim, vou saber que é uma tentação porque é perversa, vou saber que é tentação porque é feia. Muito pelo contrário, geralmente a tentação é muito agradável, aparentemente bela, sensorialmente boa, faz bem, sensorialmente a sensação. E por isso é que acaba sendo uma armadilha. Por isso no começo da nossa conversa eu falei, irmão, lá no começo, o primeiro dia que eu comecei a falar sobre isso, as coisas não estão tão ruins que não possam piorar, nem tão boas que não possam melhorar. Falei para vocês também, veja bem, quantos de nós já passamos por situações que daríamos 1 milhão para não termos passado? Foi assim nosso começo de conversa. Quantos de nós já entramos em situações tão complicadas, a ponto de falarmos assim, puxa vida, se eu tivesse uma chance eu não entrava nessa, tá bom? Então, aparentemente, sensorialmente, a tentação não é feia, nem desagradável, nem má. Na conclusão, sim. Veja comigo então Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 12. Porque nós aprendemos 3 degraus para escapar da tentação. 3 degraus, 3 procedimentos. Lembra deles? Vamos repetir aqui, olha só. Vigilância, vigiai, oração, comunicação e rendição, render-se. Esses 3 degraus, não é isso que nós aprendemos? Orai, vigiai, faça como o Senhor quer, não como eu quero. Então, vigilância, comunicação, oração e rendição. Nessa rendição, é aqui que entra a aparência da tentação. Quando eu me rendo, aí a tentação começa a parecer agradável, a ponto do nosso inimigo, e esse inimigo pode ser diabo externo, ou pode ser diabo interno. Esse inimigo, eu me rendi, mas quando eu me rendo, o inimigo se camufla, presta atenção, quando eu me rendo ao senhorio de Cristo, então o inimigo que pode ser externo, fora de mim, se camufla, dizendo, olha, eu tenho um versículo para você, está escrito assim para você. Acontece isso. Ou então esse diabo é você mesmo, que começa a falar para si mesmo, olha, eu não posso sofrer assim, afinal de contas, eu sou filho de Deus. Estão me ouvindo? Então, quando eu me rendo, o inimigo se camufla. Esse inimigo pode ser externo e pode ser interno. Verso 12, vamos lá. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Olhe para mim aqui, deixa eu fazer outra observação, que vocês já sabem. Aqui nesse texto, o bom desse texto é que no português nós teremos a palavra provação e a palavra tentação no mesmo contexto, provando assim que para descobrirmos se é provação ou tentação é preciso vigilância, porque a palavra lá no original, nós aqui temos a palavra provação, perseguição, aflições, tentações, que é uma só no grego. No português temos várias palavras. No grego é uma só. No grego é peirasmos, que pode ser uma aflição, uma perseguição, uma provação, e que pode ser tentação. Você é que tem que descobrir a origem. A origem da provação é de quem? Deus.
Deus. A origem da tentação quem é? O diabo. E esse diabo pode ser externo, um personagem, uma pessoa externa, um Judas, um Pedro, um João, um Tiago, ou pode ser eu comigo mesmo. Então preste atenção, na tentação, o meu adversário pode ser externo ou interno. E é eu que vou ter que descobrir, peraí, eu estou passando por uma provação ou por uma tentação? Vamos lá. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, a palavra aprovação aí. Porque depois de ter sido aprovado, então o alvo da aprovação é sermos aprovados, receberá a coroa da vida, não é a coroa da cabeça, não é a coroa do bolso. Ô irmão, está me ouvindo ainda? Não é a coroa do bolso, não é a coroa da sua garagem, não é a coroa do seu cartão de crédito, é a coroa da vida. Que os crentes hoje só querem mamão com açúcar. A crentalhada hoje só quer mamão com açúcar, meu irmão. Vem a aflição, homem, é o diabo. Que diabo nada? Vem as provações, é o diabo não, é Deus. Quem está me acompanhando de manhã, ou vendo as lives da manhã, mesmo que seja depois, está aprendendo que uma das provas contundentes de que nós somos filhos de Deus são as provações, são as correções, são as exortações. Se não houver correção, disciplina, castigo, você não é filho de Deus. Isso é de manhã, eu estou falando de manhã isso. Quem acompanha no YouTube lá, está aprendendo isso. Então receberá a coroa da vida, não é do bolso, dinheiro, não é da garagem, seu carrão, não é lá do seu bairro, a sua casa, não é do seu guarda-roupa, as suas belas roupas, não é da sua cozinha, a sua bela geladeira duplex, não é isso a coroa da vida. Isso são mimos que Deus permite que a gente tenha, são mimos, mas não é a coroa da vida, não confunda. Então provação, depois de aprovado, receberemos a coroa da vida. Olha que maravilha, agora era para dar glória a Deus, era para falar pelo menos aleluia, Zoé, porque está prometido para quem é aprovado, não é passar no vestibular, é a coroa da vida. Então aqui é aprovação. Agora olha o versículo 13, ninguém ao ser, o que está marcado aí? Tentado, viu que mudou? Ninguém ao ser tentado, se você concluir que é uma tentação, diga, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Ninguém faça isso, pelo amor de Deus. Ninguém ao ser tentado, diga, estou sendo tentado por Deus. E por quê? Ele responde, por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, Ele mesmo a ninguém tenta, ou seja, Deus não pode ser tentado ou atentar ninguém. Deus nunca tenta, Deus prova, nunca. Então você precisa olhar para a situação e descobrir, é provação ou é tentação? Provação é de Deus e o alvo dele é te aprovar, não importa, não é tirar 10, meu irmão, é passar, Eu tinha uma metodologia com os meus alunos no seminário de teologia, eu tinha um método com eles. Eu começava o ano, chamava todo mundo e falava, pessoal, é o seguinte, vocês já começam comigo tendo nota 10, aí tem trabalhos, não entregou, 9, já está com 10, não tem que ganhar nada, está com 10, não entregou o trabalho, não é se acertou, não entregou o trabalho que eu pedi um mapa da Bíblia, um mapa das viagens do Paulo, o cara não fez, 9, qual foi a segunda viagem do Paulo, o cara não respondeu, 8, mas já começava com 10, ninguém tinha que tirar nada comigo, era meu método. E como era um bando de molecagem adora, né? Oh, maravilha, estou com 10, mãe, tirei 10 sem nem fazer prova, ótimo, só que poucos chegavam no final com 10, porque a preguicinha toma conta, né? Você já começa com Deus, 10, pronto para ser provado, mas você fica choramingando, oh meu Deus do céu, que frio, que calor, ai meu Deus, hoje não vou para a igreja não, porque, está calor demais, meu Deus, não suporto o calor, a roupa fica grudando, ai meu pai, aí vem um frio, não gosto do frio, eu fico feia com esse monte de roupa, eu engordo, fico muito gordo com essa roupa aqui, está vendo só, aí fica reclamando da temperatura, veja bem,
Já começa com Abel sendo filho. Nós já começamos a nossa história sendo filho. Agora falta praticar essa potencialidade que Deus nos deu. Então vamos lá. Você, meu irmão, minha irmã, para que você não fique sem conclusão, definir, é provação ou é tentação? Pastor, meu Deus, você me responda assim, preto no branco, como é que eu faço, pastor, para saber o que é o quê? Tá, vou te falar então. Não vou esperar chegar no final não. Olha só. O que você está passando? O que você está passando? Você percebe que quer fazer você pecar contra a lei de Deus? É tentação. Agora, o que você está passando é difícil? É para você suportar, aguentar o frio? É provação. Vou repetir. Se a situação que você passa é difícil, exige atenção, você tem que aguentar mais tempo, você tem que suportar mais dias, é provação. Agora, se o que você está passando está mandando você ferir a vontade de Deus, o preceito de Deus, a lei de Deus, então você está sendo tentado. A tentação é sempre para você ferir o caráter de Deus, sempre. A provação é difícil, é complicada, aquece muito, esfria muito, tem uma subida para você escalar, tem uma descida para você descer, tem uma mão para você estender para alguém, tem uma tolerância para você praticar. Isso é provação, não visa ferir a lei de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus. Já a tentação é, transforma essas pedras em pães. Pedra é pedra ou pedra é pão? Pedra foi feito para ser pedra? Ou pedra foi feito para ser pão? Porque eu vou ferir uma lei. Até onde eu sei, o pão, ele vem do trigo, o trigo é uma farinha, eu vou molhar, eu vou assar, depois vira pão, não, pedra não é pão. Perceba, você está vendo que é uma situação difícil, educação de filhos, a administração da casa, o seu trabalho, você trata com pessoas complicadas, é provação, é provação. Agora, o que você está passando, está mandando você ferir um preceito de Deus? A vontade de Deus? Agredir a vontade de Deus? Deus tinha um plano superior, um plano maior. O plano maior era salvar a humanidade. Para salvar a humanidade, Ele enviou o Cordeiro. Então por isso que Jesus fala assim, não faça como eu quero, como a minha carne quer, minha biologia quer, faça como tu queres. Se eu não passar pela cruz, eu vou ferir a tua vontade. Então, provação são situações difíceis da vida humana, difíceis da vida biológica, vida mental, sentimental, emocional. Isso é provação. E Deus quer que você evolua ali. Se você não evoluir ali, meu irmão, vai repetir a prova. Vai repetir. Repetir a prova não é ser reprovado. É tempo que Deus, porque tempo Deus tem, gente. Quem não tem é você. Olha, eu conheço pessoas, irmãos, que está passando pela mesma prova há décadas. Aqui tem uma pessoa aqui no nosso meio, aqui que está um pouco ausente agora, meu Deus do céu. E olha, meu irmão, um dia eu falei assim, eu tenho que desenhar para você. Eu tenho que desenhar para você. Não está percebendo que você erra na mesma, e não é tentação, não é provação, irmão. Eu tenho que desenhar, meu filho, puxa, eu não posso ficar apontando, não dá para ensinar criança mais, irmãos. É difícil, é complicado, exige atenção, você precisa suportar, tolerar, é provação. É para ferir a vontade de Deus, o caráter de Deus, a vontade do Senhor, é tentação. Só que aí eu ia falar para vocês o seguinte, né? Eu ia falar para você o quê? Que essas coisas, nenhuma das duas coisas às vezes são desagradáveis. Na verdade, às vezes as provações são mais desagradáveis do que as tentações. As tentações às vezes são muito mais gostosas, te excita, te anima, deixa você fervoroso, animado, você fica assim. E o diabo é tão sujo, meu irmão, que quando você está sendo tentado, olha, isso aqui agora é forte. O diabo é tão sujo, que quando você está sendo tentado, as coisas começam a dar certo.
Às vezes você já entrou na tentação, já está ramelando, já está amarelando, aí você olha assim, puxa, Deus está falando comigo, puxa, as bênçãos estão vindo, puxa, as coisas estão acontecendo. Aí o que você faz? Você reforça aquela prática. Quem está me entendendo? Não, levanta a mão quem está me entendendo. Você começa a olhar para o retorno, está tendo retorno, você fala, puxa vida, o emprego está bom, ninguém briga comigo mais, rapaz, o salário veio até a mais, eu estou achando dinheiro, achei R$3 na rua, achei uma notinha de 2 e uma moeda de 1, meu Deus, está bom, começa a funcionar, você fala, puxa, então Deus está me aprovando. Tá não, a tentação é terrível, gente, porque você começa a olhar, olha Jesus lá, gente, está vendo esses reinos do mundo? Está vendo esses reinos? Todos eles te darei. Olha que maravilha. É só, assina aqui, Jesus, assina aqui, que eu te dou toda a autoridade desses reinos. Olha que maravilha. Se fossem os crentes de hoje, meus irmãos, opa, Deus é bom, Deus é bom, Deus é Pai, Deus é Pai, Deus é Pai. Olha, eu tenho a chance de ganhar o mundo, eu tenho a chance de ter autoridade sobre coisas. Ele poderia falar assim, Deus é comigo. Olha, não preciso mais ir para a cruz, eu não preciso mais, os reinos do mundo foi me oferecido. Entenderam? Pegaram essa palavra? Na tentação é muito mais perigosa, porque às vezes na tentação você ainda tem retornos, para reforçar a sua prática errônea, para reforçar que você pode continuar assim. Pegaram isso? Então ela tem cara muito boa. Ela tem cara muito boa. Olha aí, verso 14. Ao contrário, cada um é tentado, não é Deus que te tenta, cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça. É você mesmo que tem aquilo. O desejo, a concupiscência, é você que tem. Não é o diabo que coloca em você. Olha para mim aqui. Não é o diabo que coloca em você a vontade, não, irmão. O diabo, filho de uma égua. Ou o diabo colocou pornografia em mim. O diabo colocou mentira em mim. Esse capeta do inferno colocou essa boca suja em mim. Eu não falava palavrão, agora estou falando. O diabo colocou. Não, não foi o diabo, não. Não foi o diabo que colocou isso em você, não. Está em você, está em mim, está em nós. Você me ouviu? Está em mim, está em ti. Eu falava aqui um tempo atrás, uma das coisas, tem um texto, três trechos ou 4 trechos na Bíblia, porções na Bíblia, que fala assim, presta atenção aqui, que fala assim, os tímidos não entrarão, aonde? Mais alto, não entrarão? Tem esse versículo mesmo? Tem ou não tem? Tem. Meus irmãos, fala a verdade, esse texto não te encrenca? Porque pastor, os viciados, eu até entendo, né irmão? Viciado, né irmão? Até entendo. Os mentirosos, eu entendo, os mentirosos eu entendo, não vai entrar. Os sodomitas, os homossexuais, eu entendo, ladrão, eu entendo, eu compreendo. Os assassinos não vai entrar, eu entendo. Mas os tímidos, irmão, olha para cá, os tímidos, esse era um texto que mexia comigo. Aí eu comecei a meditar, eu comecei a pensar, como assim os tímidos não entrarão no reino de Deus? Aí comecei a meditar, a pensar mais, e vou aqui só dar uma pinceladinha só. Toda pessoa tímida é arrogante, prepotente, orgulhoso, toda. Por exemplo, olha o tímido não vem que fez isso aqui, olha lá, o pastor bobão, o tímido não faz isso. Por que não faz? Não quer parecer ridículo. Vem cantar aqui na frente, irmã. Tem vergonha, pastor. Sabe por que tem vergonha? Porque você queria ser melhor do que você é. Você ainda se acha melhor, mas aqui na frente do mundo não vai ser tão boa assim. Estava pregando isso esse dia lá em Itaquá. O irmão falou assim, pastor, eu pensei que meu pecado era outro. Não, eu sou esse cara aí.
Os tímidos, gente, todos são arrogantes, prepotentes, são cheios de si, e eles só não falam mais, não se relacionam mais. E quando eu falo isso é para você, porque assim, meu irmão, se você fosse um mentiroso, você confessava, não confessava? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim. Se você fosse um ladrão e você se convertesse, você não confessava? Sim ou não, irmãos? Se você fosse um assassino e se convertesse, você não confessava? E por que que o tímido não confessa? Então chega para Deus, eu sou tímido. Deus, eu aprendi com o meu pastor que tímido é arrogante. Deus, me perdoa, eu sou um arrogante, prepotente, Deus. Eu tenho vergonha alheia. Ah, pregar eu não prego não. Por quê? Por que isso não prega? Porque eu não sei falar. E daí? Qual o problema? É que eu vou parecer ridículo. E daí? As pessoas vão me vaiar. Arrogante. Ele queria ser bonitão, queria pregar bem, falar bem, mas queria falar direitinho, é isso. Arrogante, prepotente, orgulhoso. Vocês entenderam? Então confessa. É que existem falhas no nosso caráter, gente, que a gente não quer assumir. Nós não queremos assumir, mas o diabo sabe. Quando o diabo olha para um tímido, ele fala, sei como pegar ele. É o mais fácil que tem. O caladão, o quietinho, nem dá bom dia, sempre assim, não levanta a cabeça, né? Esse o diabo sabe pegar direitinho. E esses tímidos assim, geralmente têm a tendência para ser hipócrita, falso, dissimulado. Engana todo mundo, a esposa, o pastor, engana todo mundo. Porque é possível, nem levanta a voz. Confessa, irmão. Você é assassino? Confessa. Você é mentiroso? Confessa. Você é violento? Confessa, porque o diabo sabe que você é. E outra coisa, viu? Geralmente nós não temos uma inclinação só. Eu não sou uma porcaria só, são muitas porcarias. Confessa. O que nós fazemos? Nós analisamos socialmente, nós analisamos psicologicamente, falamos assim, não é tão mal assim, não é tão mal assim. Lembra de Moisés? Quando Deus chamou Moisés que foi educado aonde? No Egito. Ele era príncipe do Egito, Moisés, gente. Quando Deus foi chamar, o que ele falou para Deus? O que foi que Moisés falou para Deus quando Deus o chamou? Não sei. Moisés, o cara fez a universidade egípcia. Lá na universidade egípcia só tinha 2 alunos, o Moisés e o irmão dele. Isso seguindo o desenho de Moisés, seguindo o desenho. Não sabe falar? Não sabe falar? Ou ele sabia que quem falava no Egito eram os bambambãs, e quando ele chegasse no Egito ele era gago, ele ia ser envergonhado, ele era tímido na verdade, não sei falar, não sabe falar, você é um aparecido, Moisés, ou você quer aparecer por cima ou não quer aparecer. Manda o meu irmão, ainda falou assim, só vou se o meu irmão for comigo. O irmão foi, e se você pegar o texto bíblico, o Arão só falou 2, 3 vezes, depois foi só ele. O Arão nunca me falou. Vocês entenderam? Então está em mim, esse desejo, essa cobiça, ou a mentira, ou a pornografia, ou a timidez, ou a vontade de matar alguém, entendeu? Está em mim, e o diabo sabe disso. O diabo sabe disso. Gente, assassino é a pessoa que pega o revólver e mata alguém lá fora? Esse é um assassino? Deixa eu te contar uma novidade. Cristo falou que assassino é aquele que deseja a morte do seu irmão, humano. Ele falou assim, que quando você chama alguém de uma palavra feia, você desejou a morte dele. Então peça perdão, irmão. Eu não estou falando isso aqui para expor vocês, irmãos. Não, eu não quero expor vocês. Não quero envergonhar vocês. É para que nós peçamos perdão, porque a tentação vai te pegar, meu irmão. Ela vai catar você. Se você não se avaliar, não se analisar e descobrir, eu sou violento, pastor, eu sou um pornógrafo, eu sou um mentiroso. Geralmente o mentiroso, meu irmão, não acha que é mentiroso. Ele não acha que é. Então está em mim.
Não foi o diabo que colocou o desejo carnal em mim. Não foi o diabo que colocou a vontade de mentir em mim. Não foi o desejo, não foi o diabo que colocou a gula em mim. Eu como porque gosto de comer, eu adoro comer pizza. Pizza, eu quero pizza. Não foi o diabo, não. Está em nós. Está em nós. Amém. Entenderam? Compreenderam? Então, não entrar em tentação. Vigiar. É provação ou é tentação? Comunicar, falar, fala para você, eu sou esse tímido aí, esse arrogante como que é, encoberto, camuflado, esse orgulhoso, eu sou esse mentiroso, eu sou esse pornográfico, e geralmente não é uma coisa só não, irmãos, é que tem um carro-chefe, todo pecado leva, é igual o trem, trem antigo, tinha a máquina grande na frente, a máquina de ferro, que levava os vagões, geralmente nós temos uma máquina, nós temos um vagão principal, que leva o resto. Então não fica pensando, não, eu só sou pornográfico, eu só sou violento. Não, uma coisa leva a outra. Nenhum de nós aqui é um só, irmãos. Está em você. Então comunique isso, comunique com você. Fale para pessoas que você confia, pessoas próximas de você que são maduras para ouvir você. Fale com Deus, converse, Deus, meu Deus do céu, eu não sei se foi a formação do meu pai, da minha mãe, mas eu sou mentiroso, eu sou violento, eu só penso pornografia o dia inteiro. Entenderam, irmãos? Está claro para vocês? E se renda, saiba o seguinte, tem a sua vontade, tem a vontade de Deus, e existem algumas situações que a vontade de Deus tem que imperar. Existem algumas poucas situações, não são tantas não são tantas, existem algumas situações que você tem que deixar claro. Por exemplo, se você não viesse aqui hoje, você não aprenderia o que você aprendeu aqui hoje. Gente, vir à igreja é igual balancear pneu de carro. Ninguém balanceia pneu de carro uma vez por ano, meu irmão, ninguém faz isso, não, o carro gasta mais e desgasta mais, gasta mais combustível e desgasta mais borracha e mais tudo. Nós balanceamos pelo menos uma vez por mês, você tem que balancear. A mesma coisa é vir para a igreja. Você sempre vai ouvir alguma coisa que você precisava. Se você vier com a mentalidade de aprender, Deus vai falar com você. Então, vigilância, orar, comunicar e render-se à vontade do Senhor. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos.